O cheiro dos pratos franceses estava espalhado pelo salão do La Belle Vie, um restaurante conhecido no centro de Paris. No meio das conversas altas e aquele som característico de taças de vinho se tocando, Amélie, uma jovem garçonete de cabelos castanhos presos em um coque mal feito, seguia de mesa em mesa. Seu sorriso era discreto, quase tímido, mas seus olhos brilhavam de jeito particular, daqueles cheios de planos e segredos. Ninguém ali imaginava que, por baixo daquele uniforme engomado, ela carregava uma paixão enorme pela música. Enquanto equilibrava pratos e copos com cuidado para não deixar nada cair, Amélie sentia um aperto no peito. Fazia já alguns anos que seus próprios sonhos pareciam colocar-se em segundo plano, sufocados pelas contas para pagar e pelas obrigações do dia a dia. Ela olhava de relance para o piano de cauda preto, que ficava meio esquecido no canto do salão, quase como peça de decoração. Para ela, o instrumento era mais que um móvel chique, era um lembrete do que ela queria ser de verdade. Toda vez que passava perto dele, sentia vontade de largar a bandeja e tocar, mas sempre acabava se lembrando das contas de luz e aluguel que a esperavam no fim do mês. Naquela noite específica, o clima do La Belle Vie mudou assim que Guillaume entrou no salão. Ele era um empresário muito conhecido em Paris, tanto pelos negócios de sucesso quanto pelo jeito arrogante que não fazia questão nenhuma de esconder. Quando apareceu na porta, até quem estava acostumado com os clientes mais exigentes ficou em alerta. O barulho das conversas diminuiu por um instante e muita gente olhou de relance, tentando parecer natural. Era aquele tipo de pessoa que gostava de se sentir no comando, de testar os limites dos outros só para provar um ponto. Guillaume veio acompanhado de alguns amigos igualmente elegantes e espalhafatosos, todos de terno. Sentaram-se na mesa principal, bem no centro do salão, onde todos pudessem vê-los. Não demorou muito para que ele começasse com um velho jogo de olhares e pequenas provocações, cheio de autoconfiança. Quando notou Amélie circulando entre as mesas, o interesse de Guillaume ficou claro. Seus olhos acompanharam os passos dela, analisando cada movimento, como se enxergasse ali uma possível diversão para a noite ou um novo desafio para sua lista. Era o tipo de situação que colocava qualquer funcionário em alerta máximo, e Amélie sentiu na pele que, a partir daquele momento, nada seria apenas rotina naquela noite. Amélie respirou fundo enquanto se aproximava da mesa central, caderno e caneta em mãos. Tentava manter o ritmo suave de sempre, mas não deixava de perceber o jeito como Guillaume a observava, com aquele sorriso de canto de boca e as piadinhas sussurradas aos amigos. No início, ele fez algumas perguntas exageradas sobre os pratos, como se estivesse querendo testar se ela sabia mesmo do que estava falando. Depois, começaram os comentários mais sutis, recheados de segundas intenções, sempre jogando com palavras para ver até onde ela aguentava. Cada vez que anotava um pedido ou servia uma taça de vinho, Amélie sentia um desconforto crescer no peito. Mesmo assim, mantinha o rosto tranquilo, apenas o mínimo de sorriso para que ele e os outros da mesa não percebessem que estavam a incomodando. Só quem a conhecia bem notaria o aperto das mãos ou a respiração mais presa. Ela se lembrava com clareza dos conselhos da mãe, naqueles dias difíceis da adolescência, quando sofria provocações na escola. Nunca permita que ninguém te faça sentir pequena. De certo modo, o restaurante inteiro tinha mudado de atmosfera. O que antes era um ambiente acolhedor, com luz baixa e risadas, agora parecia um palco onde ela, sem querer, tinha virado o centro das atenções em um espetáculo de que nunca quis participar. No momento em que Amélie se aproximou da mesa com uma garrafa de Bordeaux, Guillaume, com aquele jeito teatral de quem quer ser o centro das atenções, soltou em voz alta: "Então, mademoiselle, o que você faz da vida além de carregar bandejas por aí?" A frase saiu acompanhada de risadinhas do grupo e, de imediato, algumas pessoas nas mesas vizinhas viraram o rosto, curiosas para ver a reação dela. Tudo isso deixava o ar mais pesado, quase como se algo estivesse prestes a acontecer. Surpresa e desconfortável, Amélie demorou um instante a responder, lutando para manter a voz firme. Não tinha por que mentir. Com um leve encolher de ombros, respondeu apenas: "Eu toco piano, às vezes." Ela não esperava, mas ao dizer aquilo, sentiu um pequeno alívio, como se por um segundo tivesse mostrado uma parte verdadeira de si mesma para todos. Guillaume arregalou um sorriso ainda maior, vendo na resposta a chance perfeita de tornar a situação um espetáculo para todos verem. Ele trocou olhares rápidos com os amigos, já pensando no próximo passo, querendo puxar ainda mais a atenção do salão e transformar aquela confissão de Amélie em motivo para algum tipo de brincadeira cruel. Guillaume, aproveitando-se da atenção de todos, levantou a taça e, sorrindo de forma exagerada, disse alto: "Então, Amélie, por que não nos mostra seu talento agora? Que tal uma música para animar a noite?"
Os amigos dele tentaram conter o riso, mas era óbvio para qualquer um que aquilo era menos um convite verdadeiro e mais uma provocação, quase um pedido de humilhação. Amélie percebeu que, naquele instante, estava completamente exposta diante de todos. O restaurante ficou em silêncio. Até os garçons pararam por um momento, olhando na direção dela. O som do piano, que geralmente vinha acompanhado do movimento dos talheres e conversas, agora parecia ser uma linha tênue separando o que era rotina e o que se tornava espetáculo. Amélie sentiu as mãos tremerem e o coração acelerar. Ela sabia que, se recusasse, provavelmente ouviria piadas maldosas pelo resto da noite. Se aceitasse, corria o risco de ser motivo de risos, caso cometesse algum erro. O conflito era grande dentro dela. Parte queria voltar para a cozinha e sumir dali, outra parte se incomodava profundamente de ceder à vontade de gente como Guillaume. O olhar de todos esperando sua decisão deixava tudo ainda mais angustiante, enquanto ela tentava juntar coragem para escolher o que fazer. Amélie sentiu o rosto esquentar com o comentário de Guillaume, feito com aquela voz que misturava deboche e desafio. "Eu acho que você só fala, mas não tem talento de verdade", ele soltou, rindo sem se preocupar em disfarçar. Essas palavras bateram forte nela, talvez por lembrarem tantos outros momentos em que alguém duvidou de sua capacidade, seja no trabalho, na escola ou até mesmo na família. Mas havia algo diferente naquele instante. Ela não queria mais sair dali de cabeça baixa ou com aquela sensação de derrota. Pensando em todas as vezes que praticou no pequeno piano do quarto alugado, mesmo cansada no fim do dia, Amélie sentiu nascer dentro de si uma coragem que nem sabia que ainda tinha. Olhou para Guillaume, e para todos os outros olhos ansiosos do salão, e, em vez de recuar, decidiu aceitar. Respirou fundo, soltou a bandeja no balcão com delicadeza e seguiu em direção ao piano. Os passos pareciam mais firmes do que antes, e, embora o medo ainda estivesse ali, havia também uma vontade enorme de mostrar que não era feita só do que os outros diziam. O salão ficou ainda mais quieto enquanto Amélie se sentava diante das teclas, pronta para transformar o desafio em algo seu. Amélie caminhou devagar até o piano, sentindo que cada passo chamava ainda mais a atenção do restaurante inteiro. Parecia que até os talheres tinham se calado. Não havia mais som de pratos, das risadas nas mesas do fundo ou mesmo das conversas abafadas dos garçons. Ela sentiu todos aqueles olhares grudados nela, como se estivessem esperando pelo seu fracasso. Era impossível ignorar a tensão que pairava, aquele ar carregado de expectativa irritante. Ao se sentar no banco do piano, Amélie respirou fundo, tentando desacelerar o coração acelerado. Fechou os olhos só por um instante, querendo esquecer por um momento o rosto de Guillaume e a expressão debochada do grupo dele. Lembrou rapidinho de quando era menina, tocando para si mesma em casa sem medo de julgamento, só pelo prazer do som. O toque do piano, mesmo gelado, trouxe uma sensação conhecida, quase conforto. Ela abriu os olhos e passou os dedos pelas teclas, sentindo-a sob a ponta dos dedos, recordando todos os acordes que sabia de cor. O salão continuava tenso, mas, naquele momento, Amélie decidiu tentar esquecer tudo ao redor e se concentrar apenas na música que ecoava dentro dela. As primeiras notas que Amélie tirou do piano eram baixas e um pouco vacilantes, como se ela mesma ainda estivesse se perguntando se conseguiria ir até o fim. Pelo salão, deu para ouvir um murmúrio, quase imperceptível, como quando as pessoas não sabem se devem prestar atenção ou esperar pela piada. Nos cantos, alguns clientes trocaram olhares, sorrisos tortos, já prevendo que aquela apresentação seria constrangedora, do jeito que Guillaume esperava. Mas, conforme os minutos passavam, a hesitação nos dedos de Amélie foi dando lugar a uma calma inesperada. O som frágil das primeiras notas cresceu, foi ficando mais forte, mais cheio de sentimento. A música adentrou cada canto do restaurante, e, pouco a pouco, a expressão dos que esperavam apenas uma cena engraçada mudou. Era como se cada acorde trouxesse algo da própria vida dela para a superfície, uma vontade de lutar contra o que era injusto, uma ponta de esperança teimosa e aquela força que vinha depois de tantas decepções. A cada compasso, Amélie se entregava mais. Ela sentiu os próprios ombros relaxando, o medo ir embora devagar. O silêncio agora era outro. Era o respeito de quem começava a enxergar, para além da garçonete, alguém cheio de verdade. Enquanto Amélie tocava, um silêncio respeitoso preencheu cada canto do restaurante. O barulho normal de pratos e conversas desapareceu, e até mesmo os garçons pararam no meio do movimento, todos atentos ao que estava acontecendo. Até quem entrou ali só para jantar parecia perceber que algo especial estava em curso. A música do piano começou a puxar lembranças, sensações e histórias que cada um carregava, como se Amélie descobrisse, com cada nota,
uma maneira de dialogar diretamente com todos. Guillaume, que antes ficava com aquele sorriso convencido, sentado na cadeira e cruzando os braços numa pose de quem já sabia o resultado da aposta, aos poucos foi mudando. Inicialmente tentava disfarçar a surpresa, mas em pouco tempo não conseguiu mais. Os olhos dele, antes duros, começaram a perder a firmeza, e o que restou foi um olhar quase perdido, de quem não sabia como reagir ao que estava sentindo. Pela primeira vez naquela noite, não era ele o centro das atenções, e isso deixou vulnerável de um jeito estranho. A música parecia fazer o tempo parar, e por alguns minutos ninguém ali se lembrou do constrangimento inicial, nem das provocações de antes. Só existia aquela conexão silenciosa, forte e inesperada, entre Amélie e todos que a escutavam. Assim que o som da última nota ficou pendurado no ar, quase como se não quisesse ir embora, ninguém se mexeu por alguns segundos. O silêncio era tão completo que dava para escutar até a respiração das pessoas mais próximas. Então, de repente, como se fossem acordados de um sonho, todos começaram a bater palmas, primeiro tímido, depois cada vez mais forte, até virar uma salva de palmas de verdade, cheia de sinceridade e surpresa. Gente se levantou das cadeiras, alguns com os olhos marejados, outros sorrindo sem conseguir disfarçar a emoção. Os garçons trocaram olhares de cumplicidade, sentindo que tinham acabado de testemunhar algo raro. Os colegas de Amélie, que até então pareciam torcer em silêncio por ela, soltaram sorrisos orgulhosos e até aplaudiram mais alto do que o resto no meio daquele burburinho feliz. Por um instante, tudo o que tinha acontecido antes pareceu distante. Amélie estava no centro da atenção, mas agora não como a funcionária desafiada diante de um público pronto para rir dela. Era artista, mesmo que só por aqueles minutos, sendo reconhecida pelo que realmente era capaz de fazer. Naquele breve momento, as provocações sumiram da memória dela. O rosto de Guillaume e de seu grupinho mau aparecia na sua lembrança. Tudo se resumia à sensação de pertencimento, como se ela tivesse finalmente mostrado quem era para o mundo, sem precisar lutar tanto para provar seu valor. Guillaume continuou sentado à mesa, aplaudindo com as mãos juntas lentamente, de um jeito meio desajeitado, enquanto ao redor todos ainda vibravam de emoção. Ele tentou manter a postura, fingindo que aquilo não afetava, mas era impossível esconder o desconforto. O rosto dele estava vermelho, e dava para ver que toda a segurança de antes tinha sumido. Seu plano de constranger Amélie acabou se virando contra ele, e agora, no meio daquele restaurante famoso de São Paulo, era ele quem se sentia analisado por todo mundo. Enquanto isso, Amélie se levantou do banco do piano com um sorriso sincero. Não era um sorriso de vitória sobre alguém, mas de leveza, como quando a gente deixa um peso grande para trás. Seus amigos e até alguns clientes passaram a cumprimentá-la, elogiando de forma espontânea, sem obrigação, só porque realmente sentiram algo diferente naquela apresentação. Olhou ao redor e percebeu que aqueles olhares, que antes a faziam sentir pequena, agora brilhavam com respeito de verdade. Sentiu uma energia nova, daquela que faz a gente acreditar mais em si mesmo, sem precisar da aprovação de quem só sabe apontar o dedo. Por alguns segundos, ela ficou parada ali, sentindo tudo aquilo, se permitindo viver o reconhecimento e a admiração que finalmente chegavam, depois de tantas noites de esforço em silêncio. Amélie voltou devagar para seu lugar de trabalho, mas naquela noite, andar entre as mesas parecia diferente. Antes, ela costumava desviar os olhos dos clientes, cuidando para não chamar atenção e evitando qualquer situação embaraçosa. Dessa vez, o caminho foi cheio de sorrisos e toques leves no braço. Dona Maria, uma senhora que sempre vinha jantar ali com a família, parou Amélie só para dizer que jamais tinha ouvido alguém tocar com tanta emoção. Um casal jovem, animado, pediu para ela ensinar um dia os filhos a tocar piano. Até seu Renato, o cozinheiro mais ranzinza do restaurante, saiu da cozinha para dar um abraço apertado nela e dizer, meio sem jeito, que nunca se sentiu tão orgulhoso de alguém dali. Cada palavra boa que Amélie escutava parecia curar um pedacinho das inseguranças que carregava há tanto tempo. Não era só gratidão, era também uma chance de enxergar que todo esforço, toda a luta para chegar até ali, tinha valido a pena. O reconhecimento não vinha mais só dos colegas, mas também das pessoas que antes ela via apenas de longe, como parte da rotina. No meio da correria do salão, entre uma bandeja e outra, Amélie entendeu que aquilo tudo era mais importante do que qualquer prêmio. Ela percebeu que tinha alcançado um tipo de felicidade que nenhuma dificuldade poderia apagar. Guillaume, ainda tentando disfarçar o próprio desconforto, resolveu abrir a boca para não passar por esquecido. Soltou um comentário meio atravessado, dizendo que às vezes o talento aparece mesmo de onde ninguém espera, né? Tentou sorrir,
mas parecia mais um pedido de desculpas do que ironia. Só que, naquela altura, ninguém ali comprava mais aquela postura. Dá pra dizer que o comentário dele entrou por um ouvido e saiu pelo outro da maioria. Amélie, que de antes talvez tivesse sentido a necessidade de responder de um jeito educado, apenas olhou para ele e devolveu, com voz calma e bem firme: o talento está em todo lugar, só precisa ter coragem para mostrar. E ninguém precisa de permissão para ser quem é. Não houve discussão, nem troca de farpas. A serenidade dela foi tão grande que o salão inteiro sentiu o peso daquelas palavras, e até quem não tinha presenciado tudo de perto entendeu a mensagem. Depois disso, ninguém mais se preocupou com o que Guillaume tinha a dizer. Ele próprio, percebendo que já não tinha controle da situação, ficou quieto, evitando até os próprios colegas de mesa. O clima seguia leve, e Amélie sentiu uma liberdade nova, sabendo que agora era dona da própria história ali dentro. O ambiente no restaurante Solar, que antes parecia um daqueles lugares em que todo mundo anda pisando em ovos, foi ficando mais leve aos poucos, como se uma porta invisível tivesse sido aberta ali. As pessoas conversavam com mais liberdade, riam de um jeito menos contido e olhavam para Amélie diferente. Ninguém mais a via apenas como a garçonete que servia de vez em quando ou a moça calada que raramente sorria durante o expediente. De repente, ficou claro para todos que cada pessoa ali carregava uma história única, que podia surpreender em qualquer momento. Guillaume e os amigos, que até meia hora atrás faziam questão de chamar atenção, pareciam ter diminuído de tamanho. Sentados em silêncio, evitavam encarar qualquer um de frente. Eles até tentaram dar uma saída pela porta dos fundos, como quem quer desaparecer, mas ficaram por ali, quietos, mexendo no celular ou olhando pro prato, sem conseguir disfarçar o desconforto. Falaram menos e ficaram mais observando o clima novo, prestando atenção em como os clientes e funcionários se tratavam agora, quase como se fossem parte de uma mesma equipe. O mais interessante foi como todos, sem combinar nada, passaram a agir com mais gentileza e, de certa forma, orgulho do que acontecerá. Em pouco tempo, o Solar parecia até mais acolhedor, mostrando que uma noite e um pouco de coragem podem transformar por completo o jeito como as pessoas se conectam. Enquanto o relógio marcava quase 11 da noite no restaurante Solar e o movimento começava a diminuir, Amélie sentia como se tivesse desligado um peso enorme que carregava tempo demais. Servir mesas parecia até mais simples. Ela andava pelo salão erguendo a cabeça, parando de vez em quando para trocar uma palavra ou dar um sorriso sincero a quem cruzava seu caminho. Esse sorriso vinha fácil agora, não era forçado nem tímido. Era leve, mostrando uma confiança que se misturava à felicidade do momento. De mesa em mesa, os colegas de trabalho, como Mateus e Luciana, cumprimentavam Amélie em silêncio, com acenos de cabeça e olhares cúmplices, cheios de admiração. Ninguém fez estardalhaço, mas dava para ver no jeito de cada um que estavam realmente felizes por ela. Até a chefia, geralmente ocupada demais para notar os detalhes, reparou na mudança de clima. Parecia que todo mundo respirava melhor naquele espaço. Amélie percebia, a cada passo, que não precisava mais se esconder. O Solar, diferente do ambiente frio e exigente que conhecera no início, parecia agora outro lugar, com muito mais cor e calor humano. Pela primeira vez, ela sentia que podia ser quem era por inteiro, sem medo de julgamentos. Quando chegou a vez de deixar a conta na mesa de Guillaume, Amélie notou como o clima tinha mudado entre eles. Ele olhou rapidamente para o papel, mexendo nos talheres e fingindo procurar algo na carteira, mas não teve coragem de encarar Amélie direto. Era curioso ver alguém que, horas antes, fazia questão de mostrar confiança e comandar as conversas, agora quieto, com o rosto um pouco abatido, usando o silêncio como escudo. Nem seus amigos tentaram disfarçar o desconforto, preferiram esperar calados, como se não quisessem chamar atenção para si mesmos. Para Amélie, aquilo já não tinha peso. Enquanto Guillaume evitava contato visual, ela permanecia tranquila, segura dos próprios passos. Era diferente de quando se sentia pequena, esperando pela aprovação de quem fosse. Agora, bastava saber que tinha agido com honestidade e respeito por si mesma. Não passou pela cabeça dela a vontade de se vingar ou de demonstrar superioridade. Era só um alívio perceber que não precisava mais carregar mágoa nenhuma. Ao entregar o troco e se despedir, Amélie desejou apenas uma boa noite, sem ironia, sem carinho exagerado. A paz que sentia vinha justamente do fato de não precisar provar mais nada, nem para Guillaume, nem para qualquer um naquele salão. No instante em que Amélie recolheu a bandeja, Lucas, o rapaz de óculos sentado ao lado de Guillaume, ergueu o olhar e, para surpresa de todos na mesa, falou de forma simples: Amélie, sua música realmente emocionou.
Foi bonito o que você fez hoje. O tom era honesto, sem aquela pose forçada ou jeito distante que o grupo costumava usar. Ele sequer esperou reação dos amigos, encarando Amélie como se quisesse romper aquele muro de frieza que, até então, parecia impossível atravessar. Amélie demorou um segundo para processar o elogio vindo de alguém de quem não esperava nada. Apesar de toda a tensão da noite, aquele gesto delicado lhe deu nova perspectiva. Ficou claro que, mesmo entre os mais reservados, existe espaço para empatia, basta o momento certo para isso aparecer. Percebeu, então, que as pessoas podem ser surpreendentes se deixarem de lado as máscaras. A barreira invisível entre eles e todo o salão pareceu se desfazer um pouco naquele instante. O salão ficou mais silencioso, como se todos tivessem sentido aquele pequeno milagre da conexão verdadeira. Amélie sorriu de volta com gratidão, percebendo que a música tinha mexido não só com ela, mas com algo maior, unindo todos de um jeito discreto, porém real. Quando o último cliente saiu e o restaurante solar começou a silenciar, Amélie se dirigiu, como de costume, até o balcão onde ficavam as gorjetas do dia. Foi recolhendo as notas e moedas com calma, percebendo o quanto aquele gesto se tornará diferente naquela noite. Algumas mesas tinham deixado valores acima do esperado, junto com pequenos bilhetes elogiando sua apresentação musical ou agradecendo pelo atendimento carinhoso. No total, o dinheiro ali era bem mais do que ela costumava juntar em uma noite comum. Por um instante, sentiu aquele velho alívio de saber que pagaria o aluguel sem correr, mas também algo novo. Agora dava para pensar, sem culpa, em procurar aulas de piano de verdade, como tinha sonhado tantas vezes e sempre adiado por conta da grana apertada. Já com a bolsa ajeitada e os sapatos trocados, Amélie atravessou a Avenida Paulista a passos lentos, ouvindo o barulho distante dos carros e sentindo o frio leve de São Paulo se misturando à tranquilidade que trazia no peito. Olhou para o céu, cheio de pequenas estrelas quase escondidas, e sorriu ao perceber que estava mudando. Não era só a moça que equilibrava pratos e sorrisos. Descobriria, naquele ritmo, quem realmente podia ser. O caminho para casa nunca pareceu tão cheio de possibilidades. No decorrer daquela semana movimentada em São Paulo, as conversas no restaurante solar ganharam um novo tom. Clientes que mal cumprimentavam Amélie começaram a sorrir de longe, outros a abordavam para pedir que tocasse algo ou simplesmente diziam que tinham ouvido falar do que aconteceu na noite da apresentação. As pessoas comentavam, sempre de forma positiva, sobre sua coragem de mostrar quem realmente era. Até mesmo funcionários antigos, acostumados com a rotina corrida e fria do restaurante, passaram a olhar para ela com uma pontinha de respeito, como se tivessem redescoberto alguém que estava ali o tempo todo. Foi quando, na tarde de uma quarta-feira, Amélie atendeu um telefonema inesperado durante o intervalo. Do outro lado da linha, estava Marcelo, um produtor musical conhecido entre músicos independentes da cidade. Ele contou que estava no restaurante naquela noite especial, ficou impressionado com a entrega e a emoção na música de Amélie, e queria convidá-la para gravar uma demo em seu estúdio na Vila Madalena. Para Amélie, aquilo parecia sonho, afinal, sempre desejou dar um passo profissional nessa direção, mas faltava oportunidade. A ligação de Marcelo acendeu uma esperança nova, mostrando que enfrentar os próprios medos pode realmente abrir portas imprevistas. Amélie conversou com Marcelo e marcou de ir ao estúdio no sábado seguinte, carregando esperança, mas sem se iludir com promessas fáceis. Era pé no chão, sabia que nem todo convite vira chance de verdade, mas queria viver aquele momento, escancarando novas possibilidades. O que aconteceu com Guilherme aquela noite ainda vinha de vez em quando à cabeça, mas já não doía tanto. Pelo contrário, lembrava disso quase como um ponto de virada. Tinha aprendido, na prática, que ser fiel aos próprios valores e mostrar sua arte com sinceridade tinha um peso que ninguém podia tirar. Enquanto ajustava as partituras sobre o piano antigo no cantinho da sala, sentiu aquele sentimento tranquilo de quem fez tudo certo do próprio jeito. O apartamento apertado em Pinheiros ficou pequeno diante das ideias e das músicas que surgiam. Ela tocava as teclas com uma leveza nova, sabendo que cada nota era sua, cada escolha era livre de medo. Amélie, ali, sozinha ouvia a própria respiração entre uma canção e outra, percebendo que o que sentia era pura liberdade. Sabia que sua história ainda tinha muito para acontecer e, pela primeira vez, abraçou isso sem ansiedade. A partir dali, era só o começo, e sua música podia ser a faísca para reacender sonhos em outras pessoas também.